Olá, seja bem-vindo a mais uma lição em 10 minutos. Hoje a gente tem a participação especial do Arthur. Então, Arthur, seja bem-vindo aí no nosso meio. Fala, Bom, pessoal. essa semana é a lição 11, que tem como título Amor em Ação, e eu queria saber de vocês. Bom, a salvação ela é gratuita, porque não há nada que a gente faça que a gente possa mudar ela ou possa merecer ela, né? Mas a salvação às vezes pode nos custar tudo. O que essa frase significa? Que a salvação ela é gratuita, mas às vezes ela pode nos custar tudo. É que pelo fato da gente viver no grande conflito, a partir do momento em que a gente se posiciona do lado de Cristo, então que a gente aceita a salvação, Satanás que está do outro lado, ele não quer isso, então ele faz com que todas as coisas no mundo pareçam estar péssimas. Então custa o fato do que acontece depois. Mas, ao mesmo tempo, a gente já sabe quem ganhou. E a gente consegue ver isso a partir de João 16:33 também, que dá aquele aconchego para nossa alma, né? Que fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então custa. Custa no sentido em que tem dois lados, e um lado não gosta quando o outro tá ganhando. Então, nesse sentido, a gente teria essa questão, mas tem também um lado positivo, que a gente já sabe que o lado em que a gente escolhe é o lado que já venceu. Então, eu acredito que significa que quando aceitamos a salvação, a nossa vida é transformada pelo exemplo de Cristo. E dentro dessa transformação, a gente pode perder coisas que valiam para nós antes de conhecermos o Evangelho, ou até mesmo algo que ainda você considera relevante, como um emprego ou algum parente que discorda da sua decisão e não quer manter você por perto. Mas pensando em tudo que Cristo passou, como deixar tudo que tinha no céu para se tornar humano e morrer por pessoas que ele sabia que o rejeitariam, lembramos que de formas diferentes nós passamos por sacrifícios na nossa vida. Só que nada pode ser comparado ao que Jesus passou. E o seu exemplo nos dá força para permanecermos na fé. E quando a gente para pensar nessa perspectiva, a gente vê algumas coisas, pelo menos na minha cabeça, que, obviamente, como a Vitória deixou bem claro aqui, ela é gratuita e não é nada que eu ou você que está ouvindo possamos fazer ou esteja na nossa capacidade para alcançá-la, né? Só que a partir do momento que você declara a fé em Jesus e você se declara um cristão, você faz uma escolha. E essa escolha implica que quem vai estar em controle da sua própria vida não é mais você, e sim a figura de Jesus, o que ele representa. Então, ela custa a sua vida, no sentido de que você abre mão das coisas que você, por exemplo, acredita como certo e errado, para começar a usar Cristo para decidir essas coisas e o que ele diz. Então, ela custa a sua vida no sentido que, não, como Paulo vai falar um pouco mais para frente, que não é você mais quem vive, mas sim Cristo. Então, ela custa a sua vida nesse sentido, de que o fator principal não é mais você, não é mais você que está no controle, e sim o que Jesus ensina. Exatamente. O estilo de vida que Cristo quer para nós, ele faz um contraste com o estilo de vida que nós vivíamos antes de encontrar a Cristo. Então é natural que nós, entre aspas, vamos perder tudo isso que era um estilo de vida que era regido pelo pecado, né? Mas eu não sei se perder seria a palavra certa, porque eu não vejo muita vantagem em continuar do lado do pecado, né? Eu vejo muita vantagem você estar no lado de Cristo. É por isso que esse perder para mim não parece tão uma perda assim, né? Mas parece como algo que a gente tem que entender que não faz mais parte da nossa vida. A partir do momento que você decide aceitar Cristo, que você aceita Cristo como seu Salvador, ele vai fazer a diferença da sua vida. Não é as suas obras que vai trazer a salvação, você não pode fazer nada para conseguir a sua salvação, para pagar pela sua salvação, mas Cristo vai operar uma mudança em você. Então essa aceitação vem tanto você aceitar o sacrifício de Cristo como aceitar a mudança que Cristo vai fazer na sua vida. Verdade. E o ponto aqui que também é que Jesus ele sempre estende esse convite não só a nós através da Bíblia, mas ele fez esse convite pessoalmente. Então, com os discípulos foi assim, com o jovem rico foi assim, que ele chegou e falou: "Vem, pega e me segue". Então, ele já estendeu e já falou isso para todos. Então, quando a gente vem e olha para dentro da gente e a gente lê essa pergunta que pode custar tudo, não é custar financeiramente igual Jesus falou para o jovem rico, é custar o seu eu. No batismo, você acaba matando a pessoa que você era para o pecado e acaba vivendo uma nova vida. Então, acredito que o custar
é igual o Matheus falou, não é custar, acho que no sentido negativo, mas custar no sentido de você estar abdicando do seu eu, da sua existência, da sua alma pecaminosa para tentar fazer e seguir e ser um discípulo de Cristo da melhor forma possível para tentar atrair outros discípulos. Então, na minha percepção, é isso. Bom, lá em Isaías 58, ele trata sobre 3 temas principais: a abnegação, a bondade social e o sábado. Aí eu queria saber de vocês quais são as relações que existem entre esses 3 temas. Então, esses 3 temas trazem o foco em Cristo. Essa é a base. Então, a partir do momento que a gente tem o foco em Deus, em Cristo, a gente começa a fazer esses 3 passos, digamos assim. Porque a gente tem ele como foco e começa a andar atrás dele, seguindo seus passos. Eu acho que os temas colocam Deus no centro, como a Elisa falou, e nos ajudam a reconhecer a nossa dependência de Deus como criaturas. E por serem bênçãos, elas também trazem benefícios. E claro, outro aspecto também que a gente pode pensar, e acho que na verdade a gente convida você a ler Isaías 58, que é um dos capítulos, pelo menos na minha percepção, mais belos da Bíblia, mas é de que, como eu falei na resposta anterior, são que é o entendimento de que as coisas como você acham que são não devem mais ser, no sentido que agora você vai deixar Deus ter esse papel na sua vida. Então, o que você acha, por exemplo, ele vai comentar do jejum, ou o que você acha do sábado, ou o que você acha de qualquer coisa, não é relevante. É relevante o que Deus fala sobre aquela coisa. E aí a decisão que fica para mim e para você é se a gente vai aceitar o caminho de Deus. E eu acho muito legal como Deus é coerente, né? Porque assim, que nem o Gustavo comentou do jejum, vou pegar esse tema porque eu achei legal. Não adianta você fazer jejum se você não tem um espírito em Cristo, se você não tem essa busca por Cristo, se você não segue o que Cristo fala, como o que o Gustavo falou. Não importa muito assim, eu vou falar que não importa o que nós estamos fazendo, não como se não tivesse valor nenhum, mas importa o que Cristo quer que nós façamos. Entende? Deus deixou a palavra dele, inspirou a Bíblia para que nós soubéssemos o que fazer, para que nós soubéssemos qual era a sua vontade. Então, nós não temos que olhar para um tema, por exemplo, o jejum, o sábado, ou a abnegação, bondade, e falar o que eu acho sobre esse tema, ou o que eu quero fazer. Não, é o que Deus disse que era para ser feito nesses temas. Eu achei legal porque, assim, nesse capítulo Deus deixa bem clara essa coerência. Tipo, não adianta você fazer jejum se é pelos motivos errados. Tem um motivo certo, tem tudo uma coisa que acontece por trás de um jejum ou de como é o jejum que Deus espera, entende? E essas, como pode dizer, a prática dessas coisas corretas, eu diria a prática da maneira correta, ela só viria com a transformação de Cristo. Não tem como ela acontecer pela nossa vontade própria. Nós até sabemos, porque você pode ler a Bíblia, você vai saber o que Deus quer, mas você só vai chegar a viver aquilo de forma plena quando você aceitar Cristo na sua vida. Que esse é o único caminho para a gente, de fato, aderir na nossa vida a essa coerência que Deus tem também, né? Quando eu vi essa lição, quando eu vi essa pergunta e eu vi que tem esses 3 temas, que é abnegação, bondade social e sábado, eu percebi que eles se relacionam muito. Na verdade, eles são a mesma coisa, só que em temas diferentes que se encontram e se encaixam no final. Quando a gente vê abnegação, como o Matheus falou sobre jejum, ou sobre abnegação do seu eu, ou o batismo, ou seguir a Cristo, na verdade você está se abnegando do seu eu pessoal, da sua índole, da sua essência, para se tornar uma outra pessoa. Então você está abnegando a si mesmo em prol de se tornar o que Cristo quer pra gente. E como a gente consegue fluir isso através de nós? Através de servindo aos outros, igual Jesus fez. Então não adianta a gente mudar a nossa índole, dado que a gente não vai conseguir atender outras pessoas, vai conseguir servir outras pessoas, ou então ajudar outras pessoas, que aí entra a bondade social. E como a gente consegue fazer isso? Qual é o dia mais importante para a gente fazer isso? Todos os dias. Mas qual que Deus reserva para a gente realmente que a gente faça? No sábado. Então esses 3 se relacionam no sentido de deixar você, o seu eu, para servir outras pessoas no sábado. Então, esse é a ligação desses 3, que para mim andam juntos.
bom. Bom, essa foi a lição dessa semana, lição 11. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo, deixar um comentário pra gente e deixar seu like também. E a gente te espera na semana que vem. Tchau!